de 2022. Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Boa noite, imprensa local. Boa noite, internautas que nos acompanham pela rede social, YouTube, Facebook e Instagram. Boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura Municipal de Amparo, que nos acompanham através do Minuto Câmara, que divulga notícias diárias e atualizadas dos trabalhos do Legislativo amparense. Boa noite ao público presente, que nos dão a honra com sua presença. Boa noite, autoridades presentes, que hoje acho que nós não temos ninguém, né? Então, hoje mini expediente, tempo máximo de 30 minutos. Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos vereadores. André Gilberto de Oliveira. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Furati Camargo presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, declaro aberto a presente sessão. Solicito a primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficarão muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto ao do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo, os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Mateus capítulo 17, versículo 22 ao 27. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da 22ª sessão ordinária, realizada no dia 1º de agosto de 22. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Documentos diversos. Os documentos diversos deram entrada nessa casa e estão à disposição dos vereadores. Leitura das proposições que deram entrada nessa casa. Primeira secretária. Leitura do projeto de lei número 52/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que autoriza o Poder Executivo a abrir em seu orçamento anual crédito adicional especial. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo até 23/8/2022, após a Comissão de Finanças e Orçamento, prazo de dia 24/8/2022 a 12/9/2022. Projeto de lei número 53/2022, de autoria do senhor prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre a concessão de subvenção social para organizações da sociedade civil situadas no município de Amparo. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo até 23/8, após a Comissão de Finanças e Orçamento, prazo 24/8/2022 a 12/9/2022. Projeto de lei número 54/2022, de autoria do prefeito municipal, Dr. Carlos Alberto Martins, que cria o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida e define sua composição, organização e competência. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo até dia 23/8/2022, após a Comissão de Promoções, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, prazo 24/8/2022 até 12/9/2022. Projeto de Decreto Legislativo número 19/2022, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira, que concede a medalha Laudo Ferreira de Camargo à empresa Primus Marchiori Indústria e Comércio de Alimentos Limitada. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 23/8/2022.
Projeto de Decreto Legislativo número 20/2022, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira, que concede o título de esportista exemplo ao ilustríssimo senhor Jurandir Pereira. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo dia 23/8/2022. Projeto de Decreto Legislativo número 21/2022, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira, que concede o título de esportista exemplo ao ilustríssimo senhor Antônio Aparecido Negre. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 23/8/2022. Projeto de Decreto Legislativo número 22/2022, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira, que concede o título de esportista exemplo à ilustríssima senhora Cassandra de Oliveira. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 23/8/2022. Projeto de Decreto Legislativo número 23/2022, de autoria do senhor vereador Luiz Carlos de Oliveira, que concede a medalha de mérito desportivo ao professor Bebeto Amparo, ao ilustríssimo senhor André Luiz Baroni Nora. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo até o dia 23/8/2022. Projeto de Decreto Legislativo número 24/2022, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira, que concede a medalha de mérito desportivo ao professor Bebeto Amparo, ao ilustríssimo senhor Eduardo Costa Neves. O projeto de lei será encaminhado para a Justiça de Redação, prazo 23/8/2022. Projeto de Decreto Legislativo número 25/2022, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira, que concede a medalha de mérito desportivo professor Bebeto Amparo ao ilustríssimo senhor José Augusto Antunes Barbosa. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 23/8/2022. Projeto de Decreto Legislativo número 2022, de autoria do vereador Farlim Conrado de Jesus, que cria no âmbito do município de Amparo a medalha de mérito e reconhecimento a servidor efetivo público municipal. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 23/8/2022. Leitura das moções. Moção número 15/2022, de autoria da vereadora Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Aplausos ao 10º Movimento Você e a Paz 2022. A autora da moção, eu como autora da moção, peço para ser incluída na votação da ordem do dia. E o requerimento está em votação. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão. O requerimento para a votação da ordem do dia foi aprovado por todos os vereadores. Leitura dos requerimentos. Requerimento número 99/2022, de autoria do vereador Elson Batista da Silva, requer informações sobre a continuação da Rua Cuba, no Jardim América. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. O requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 100/2022, de autoria do vereador Elson Batista da Silva, requer informações sobre a obra de pavimentação da estrada municipal, que liga o Jardim das Aves ao bairro da Boa Vereda. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. O requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento 101/2022, de autoria do vereador Elson Batista da Silva, requer informações sobre a aplicação mínima na manutenção de desenvolvimento do ensino. Presidente, poderia pedir para a secretária ler, por gentileza? Faz favor de ler, Silvinha. Claro. Requerimento número 101/2022. Requer informações sobre a aplicação mínima na manutenção e desenvolvimento do ensino. Senhor presidente, requeiro nos termos regimentais ouvido do plenário, seja expedido um ofício ao excelentíssimo senhor municipal, solicitando que informe esta Casa de Leis qual o percentual aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino até 31 de julho deste ano, em obediência ao artigo 212 da Constituição Federal. Requer outro sim que o Executivo informe qual é o valor repassado pelo Fundeb desde o início de janeiro até 31 de julho deste ano,
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realiza o acompanhamento da gestão fiscal dos entes fiscalizados ao longo do exercício, emitindo notificações de alerta, quando necessário, ao atendimento das regras da gestão fiscal. Nos autos do processo, Tribunal de Contas 4295-98922, consta o item 2.1, informando que até a competência de 05 de 2022, maio de 2022, que, com base na despesa liquidada, o município apresenta percentual de aplicação desfavorável ao atendimento do disposto do artigo 212 da Constituição Federal. Sabemos que o percentual de aplicação mínima é medido em definitivo ao final do exercício fiscal e que a municipalidade dispõe de equipe que realiza o acompanhamento desses limites ao longo do ano. Contudo, diante do alerta emitido pela Corte de Contas até a competência de maio de 2022, é importante conhecermos o percentual aplicado, com dados mais recentes até julho deste ano. Sala das Sessões, vereador Elson Batista da Silva. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento número 102/2022, de autoria do vereador Antônio César da Silva. Requer informações relativas aos cronogramas das obras de infraestrutura no município, que especifica. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais matéria para leitura, passaremos para o intervalo regimental de 15 minutos.
Primeira secretária que faça a chamada dos vereadores. André Gilberto de Oliveira. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Furato de Camargo, presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo número legal, declaro aberta a ordem do dia. Solicito a primeira secretária que proceda à leitura das matérias. Veto total ao projeto de lei número 36/2022, de autoria do vereador André Gilberto de Oliveira, posto pelo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a proibição e remoção de placas alusivas a obras públicas. O veto total do projeto de lei está em discussão. Certo, palavra? Boa tarde, não, boa noite, né, a todos aqui presentes, internautas, jornalistas, vereadores e vereadoras. Bom, pessoal, a gente votou um projeto com parecer favorável tanto da comissão como da procuradora e eu não vejo inconstitucionalidade nenhuma. Na verdade, eu vejo a preservação do direito daqueles que colaboraram com a cidade de Amparo, porque imagine uma pessoa que fez muito para a cidade sendo homenageada e de repente, sei lá, por algum motivo, seu nome que ali está é retirado para satisfazer o ego de alguém, não sei, ou porque a pessoa pensa de uma maneira diferente. Tanto é que os procuradores da prefeitura mandou o veto para cá, através do prefeito, e a comissão e a procuradora manteve ainda o parecer favorável a gente. Eu peço a vocês que a gente mantenha o nosso voto favorável ao projeto e contra ao veto do prefeito, mesmo porque nós temos o direito de trabalhar em cima daquilo que nós acreditamos. Peço a Obrigado, palavra. vereador. Peço a palavra. À vontade. Eu vou a favor vou contra o veto, vereador, porque foi passado pelas comissões, né? Já foi conversado aqui tudo, entendeu? Então, você tem meu voto. Obrigado. Peço a palavra. À vontade. Então, a gente acabou até discutindo anteriormente esse projeto do André. Na verdade, tem pareceres da Procuradoria aqui da Câmara que diz que é favorável e é constitucional. Porém, os procuradores da Prefeitura disseram que é inconstitucional devido aos vícios aí que o projeto tem que ser de iniciativa do Executivo. O parecer do Executivo veio da Prefeitura. Parecer legislativo da Câmara Municipal Vereadores. Portanto, eu acho que nós temos que seguir o parecer legislativo, já que a gente faz parte dessa casa. Obrigado. Obrigado, vereador. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Nominal, viu? Presidente vota. Está em votação ao veto, né? Ao veto. O veto é. José Osmar Dorigan. Contrário. Farlim Conrado de Jesus. Contrário. Carlos Benedito Casotti. Contrário. Antônio César da Silva. Contrário. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Contrário. Luiz Carlos de Oliveira. Contrário. Silvia Furato de Camargo, contrário. Janaína Pereira de Oliveira. Contrário. Edilson Chaves dos Santos. Contrário. Elson Batista da Silva. Contrário. Edilson José Camilo. Contrário. André Gilberto de Oliveira. Contrário. O veto foi aprovado por todos os vereadores. Foi rejeitado por todos os vereadores. O próximo. Projeto de decreto legislativo número 12/2022, de autoria do vereador Farlim Conrado de Jesus, que concede a medalha Laudo Ferreira de Camargo à empresa Horacílio Faustino Pagan e outros. O projeto está em discussão. A palavra? Faz favor. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadoras. Público presente.
internautas que nos assistem. Esse projeto de decreto legislativo ele concede aí essa honraria à empresa Pagan Alimentos. Na verdade, eu tenho uma história muito grande com os colaboradores dessa empresa, os proprietários, né? Que quando eu tinha 14 anos, eu iniciei um dos meus primeiros empregos nessa empresa. E antes não era questão de alimentos, né? Isso aí veio com o tempo. E o que chama a atenção dessa família é que eles começaram artesanalmente os produtos e depois de muitos anos ainda mantém a qualidade dos produtos. Ou seja, tem muitas empresas que começam pequena, ela começa com um produto que é bem feito, bem detalhado, e com o tempo começa a vender bastante, e daí o produto perde a qualidade, coisa que não acontece com essa empresa Pagan Alimentos. Então eu vou ler a justificativa do projeto aqui. A empresa Horacílio Faustino Pagan e outros, nome fantasia Pagan Alimentos, é inscrita no CNPJ sob o número 0814989200107 e tem sua sede em nossa cidade de Amparo, na Chácara Santa Luzia, distrito de Três Pontes. Trata-se de empresa no setor frigorífico e beneficiamento de carnes suínas, tendo suas atividades nesse segmento desde 6/7/2006. Muito embora informalmente e artesanalmente desde o início do ano de 2002, com uma gama variada de carnes processadas e in natura nos mais altos índices de qualidade e respeito com o consumidor, contando com dezenas de produtos comercializados e distribuídos em redes de supermercados de nossa região e por dezenas de cidades no estado de São Paulo. A empresa homenageada é composta pelos sócios Horacílio Faustino Pagan e Maria Cecília Urbano Pagan, Antônio Nelson Pagan e Maria Lúcia Urbano Pagan, José Antônio Pagan e Regina Aparecida de Godoy Pagan, e Edson Ariovaldo Pagan e Ana Maria de Oliveira Pagan. A empresa homenageada tem suas origens quando os imigrantes italianos desembarcaram trazendo na mala a esperança e a fé e a vontade de trabalhar. E foi assim também com a família Pagan, em terras amparenses. Aos poucos foram construindo suas casas, novas formas de trabalho e relacionamento, tendo filhos e fazendo a família crescer. Com suor e muita dedicação, 2 irmãos compraram um sítio no distrito de Três Pontes. Foram tempos de grande sacrifício, mas com dignidade, honestidade e fé, a família construía sua história. Depois de uma festa do padroeiro do distrito de Três Pontes, São Roque, os irmãos Pagan arremataram alguns suínos e começaram então a produzir de forma artesanal linguiças, cortes suínos entre os moradores do entorno, dando assim o início das atividades empresariais. Décadas depois, com a implantação do selo SIM pelo município de Amparo, foi possível aumentar ainda mais a produção. Hoje são mais de 50 tipos diferentes de produtos feitos com grande qualidade. A Pagan Alimentos é o resultado desse amor ao trabalho, da boa comida, do sentar à mesa aos domingos em família, dos valores, do estar juntos, que são hábitos mantidos pela família Pagan, pelos filhos, netos e bisnetos e seus fundadores. Hoje a família Pagan se junta a tantas outras com seus colaboradores e os que compram os produtos e deixam a mesa das casas ainda mais com sabor. Portanto, é de reconhecimento destaque a atuação da hora indicada que fomenta empregos e renda em prol da nossa comunidade no município de Amparo, que merece a justa homenagem por esta Casa de Leis. Por todo exposto, solicito o apoio dos nobres vereadores para aprovação da proposta. Obrigado. Obrigado, vereador. O projeto está em discussão. Eu peço a palavra. Pois não. Eu gostaria de parabenizar o vereador Conrado pela iniciativa desse decreto legislativo. Eu sou de Três Pontes, a minha infância esteve muito ligada com essa família e tenho só que parabenizar o vereador pela lembrança e a concessão dessa medalha lá, o Lauro Ferreira de Camargo. A minha infância, como eu disse, foi na chácara do seu Atílio, a dona Mariquinha, o Fausto, o Nelson, o Alceu, o Luiz, o Frei Sérgio, o Zé, o Edson, o Geraldo, a Irene,
a Nice e a Maria, né? Todos fazem parte da minha infância. São algumas pessoas ligadas à empresa, mas todos filhos do mesmo casal, seu Atílio e Dona Mariquinha, que através de trabalho árduo, eu sou da época lá que eles tinham granja, que a gente ia, quando eu era criança, ia na granja catar ovo, né? Nossa brincadeira na época era catar ovo lá na chácara do Pagã. Uma família dedicada ao trabalho e um trabalho árduo. E hoje eles estão colhendo frutos daquele trabalho plantado lá atrás. Então, mais uma vez, gostaria de parabenizar o nobre vereador Conrado pela atitude da concessão dessa medalha a essa empresa que muito orgulha o distrito de Três Pontes e orgulha também a nossa cidade de Amparo. Muito obrigado. Obrigado, presidente. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Nominal absoluta. O presidente vota também. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Frato de Camargo, favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de Decreto Legislativo número 13/2022, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira, concede o título de cidadão amparense ao ilustríssimo senhor Wagner Gotardello. Senhora Presidente, eu pediria que fosse lida a biografia do homenageado. Wagner Gotardello nasceu em 18 de setembro de 1968, natural de Pedreira, São Paulo, e reside em Amparo desde o seu nascimento. Filho de Valdir Gotardello e Deise Conceição de Oliveira Gotardello, é casado há 29 anos com Ângela Bernardi Gotardello e pai de 3 filhos, Júlia, Alice e Wagner Filho. Estudou o primeiro ano do primário na Escola Rangel Pestana e do 2º ao 8º ano, hoje ensino fundamental, na Escola Dr. Coriolano Burgos, onde também concluiu os 3 anos do colegial, hoje ensino médio, em 1985. Em 1986, ingressou na primeira turma de farmácia bioquímica da Universidade de São Francisco de Bragança Paulista, São Paulo, formando-se farmacêutica em 1988. E durante o ano de 1989, cursou a especialização em bioquímica clínica na mesma universidade, além de participar de uma bolsa de estudos concursada pelo Fundap em iniciação científica na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, os únicos anos em que morou fora de Amparo. Desde o início da adolescência, ajudou seu pai, farmacêutico, proprietário da farmácia Nossa Senhora do Amparo, localizada no bairro do Ribeirão, com atividade de 1967 a 2012. Desde 1990, atua profissionalmente, primeiro como profissional liberal e, a partir de 1998, como sócio-gerente e responsável substituto da Central de Patologia Clínica e Banco de Sangue Limitada, laboratório de análises clínicas situado atualmente na Avenida Bernardino de Campos. Nesta, pela qual trabalhou em regime de plantão 24 horas por vários anos nos hospitais Beneficência Portuguesa e Santa Casa Ana Sintra. Foi um dos fundadores da Associação dos Farmacêuticos e Acadêmicos do Circuito das Águas, reunindo e promovendo cursos de atualização aos profissionais de diversas cidades de nossa região. Exerceu o cargo de chefe da Vigilância em Saúde no município de Gorongaba, nos anos de 2007 e 2008, pelo qual se capacitou como gerente de serviço de saúde da região de Jundiaí, São Paulo, entre maio e outubro de 2008. Apaixonado pela história da música brasileira, é colaborador da Rádio Cultura de Amparo em sua programação, nos programas de entrevista e de auditório. Participou do Esporte de Amparo na adolescência, onde jogou basquete pela equipe do Coriolano Burgos, em campeonatos regionais, e voleibol pelo Floresta Atlético Clube nos anos 80. Chegou a se apresentar no Festival de Inverno de Amparo com a escola Namute, onde estudava. Fez parte do Conselho Municipal de Cultura de Amparo como suplente da pasta de Culturas Tradicionais Populares em 2010. Atuou também no Carnaval de forma mais intensa entre os anos de 2003 e 2013, colaborando diretamente com os trabalhos de harmonia e elaboração dos enredos pela Escola de Samba Peraltas do Ribeirão.
Peço a palavra. Apenas para, como o parecer da Comissão de Justiça e Reação foi favorável ao projeto, peço aos senhores vereadores, colegas, que votem favorável ao projeto. O projeto está em discussão. Essa palavra? O Wagner é um grande amigo, cara, trabalhador pra caramba, né? Eu fui vizinho dele, 17 anos com a oficina ali. Fui perturbando ele pra caramba com os caminhão lá, enchendo o saco dele. E é um cara merecedor, um cara trabalhador, um cara amigo, quando precisa. Então já enchi o saco dele muitas vezes à noite aí, precisava. Mas tá aí. Tem meu voto, viu, Carlito? Obrigado, vereador. Peço a palavra, presidente? Pode. Eu faço das palavras do Mineiro as minhas também, né? O Wagner tem uma representatividade importante, principalmente ali com o pessoal do Peraltas. Então é muito legal poder estar votando esse projeto de decreto legislativo para ele. Obrigado, vereadora. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Votação nominal, 2/3 para aprovação. Presidente vota. Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Farad Camargo, favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de decreto legislativo número 14/2022, de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira, que concede o título de cidadã benemérita à ilustríssima senhora Daniela Francinelino Popolin. Senhora Presidência, eu peço que poderia ler a biografia dela, a última página só. Daniela Lino nasceu em 25 de dezembro de 1980, na cidade de Amparo, filha de Maria Inês Arantes Lino e de Dorival Lino. Desde criança, era nítido seu gosto pela música, mas foi na igreja de São Sebastião que sua mãe percebeu o interesse da menina em tocar o instrumento. Tão logo que pôde, entrou para as aulas de violão, depois de teclado, sendo aluna do professor Jaime de Oliveira, e em seguida, ingressando no conservatório da cidade, logo descobriu sua paixão pela arte musical. Começou a cantar no coral da escola sob a regência da professora Cissa Baradel, e em poucos anos ingressou no curso técnico de música, formando-se no ano de 2000 sob a orientação da professora Lucilena Terrible. Nessa época, já iniciava sua carreira como professora de música, dando aula na cidade de Amparo, Serra Negra, Pedreira, Monte Alegre e Jaguariúna. Também nessa época, sua paixão pela regência coral começou a florar. Em 2002, ingressou no curso de regência coral pela Unicamp, graduando-se em 2006. Seguiu com o mestrado pela mesma instituição e, em 2011, recebeu uma bolsa para estudar na Itália, seguindo sob a supervisão da professora doutora Mila de Santos, pela Università degli Studi di Firenze. Em 2013, recebeu o título de doutora em música na área de práticas interpretativas pela Unicamp, sob orientação do professor doutor Carlos Fernando Fiorini, onde também cursou o pós-doutorado em música, concluído em 2017. Atuou como regente de coros na cidade de Campinas durante os anos que lá viveu. A citar o coral do Instituto Agronômico de Campinas, coral da Cultura Inglesa, coral independente Nossa Senhora Aparecida, coral da Escola de Artes Pro Música e como regente assistente no coral da empresa CPQD. Foi criadora do Coral Municipal de Amparo pelo projeto de lei Incentivo à Cultura pela Prefeitura Municipal de Amparo entre os anos de 2012 e 2015. Atualmente desenvolve seu trabalho como professora de música no Conservatório Integrado de Amparo, onde também é coordenadora pedagógica. Já sua atuação como regente e preparadora vocal abrange os coros Infanto Juvenil do CEPI, Coral João Belarmino, Coral da Diocese de Amparo, Coral Vida Iluminada da AMU Amparo, corais Infanto Juvenil da Paróquia São Sebastião de Amparo e da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Serra Negra, além da Orquestra de Câmara de Amparo. Há 2 décadas, desenvolvendo seu trabalho artístico na cidade, tem como objetivo não apenas a docência musical de crianças e adultos, mas primordialmente a prática da promoção de uma cultura de qualidade, através de apresentações públicas, concertos sacros, populares e eruditos na cidade de Amparo e toda a região.
O projeto está em discussão. Senhora Presidente, peço a palavra. Peço aos senhores vereadores, com o parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável, peço aos senhores vereadores que votem favorável ao projeto. Pois não. Eu acho que quem acompanha os eventos culturais aqui de Amparo já pôde ver o trabalho do Daniela, é um trabalho incrível. Amparo como um grande expoente de artistas, de produtores culturais. É fundamental que a gente aprove, né, esse projeto, reconhecendo a presença e o trabalho dessa artista tão completa, que para além só das produções artísticas, tem uma produção acadêmica bastante relevante que só tende a trazer prosperidade para a nossa cidade. Obrigado, vereador. O projeto está em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não. Carlitinho, em primeiro lugar, parabéns pela indicação. Conheço a Daniela pessoalmente, faz parte da família também. Esse parabéns é principalmente pela a Daniela, ela ama música. E não é só amar a música, ela gosta de transmitir e ensinar também. Isso, o maior prazer que ela tem é não divulgar o seu trabalho, mas colocar em prática e fazer com a sociedade, a questão da cultura das crianças principalmente, venha para o mundo da música. E ela ama instrumentos e passar tudo que ela sabe de conhecimento. Então esse título, principalmente pela dedicação e pelo amor que ela tem ao trabalho que ela realiza, não só profissional, mas como também social. Parabéns pela indicação mesmo. Obrigado. Obrigado, vereador. O projeto está em votação. Votação nominal, 2/3 para aprovação. Presidente vota. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Furati Camargo. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de decreto legislativo número 15/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti. Concede medalha Laudo Ferreira de Camargo à empresa B.A. Barbosa Supermercado Limitado. O projeto está em discussão. Peço a palavra, senhora presidente. Pois não, presidente. Se vocês colocarem a justificativa na tela, vocês vão ver um longo e extensivo texto falando do supermercado, da origem da B.A. Barbosa, uma empresa que emprega, que gera muitos empregos aqui na nossa cidade. Mas o motivo maior que me levou a pensar na concessão dessa medalha Lauro Ferreira de Camargo a essa empresa foi que recentemente a nossa cidade foi contemplada com um poupa-tempo aqui na nossa cidade. E graças à ação dessa empresa, né, foi doado, foi feito numa área que a ela pertence, numa área de 300 metros quadrados, foi construída a sede para a instalação do poupa-tempo, através de um contrato não oneroso, quer dizer, por 20 anos a B.A. Barbosa vai conceder esse espaço para que seja utilizado pelo poupa-tempo da nossa cidade. Isso significa o quê? É uma grande benfeitoria para a nossa cidade. Pessoas que usam do poupa-tempo não vão precisar se deslocar a outras cidades para tirarem documentos e serem beneficiados pelas diversas atividades que o poupa-tempo proporciona. Em razão disso, né, pela pujança da empresa e mais ainda, por esse caráter participativo de colaboração para com a nossa municipalidade, é que eu peço aos nobres vereadores que aprovem esse projeto legislativo, concedendo à empresa B.A. Barbosa a medalha Lauro Ferreira de Camargo. Peço que todos os pares, que todos os vereadores aprovem em razão dessa benevolência, né? Dessa visão de participação com a municipalidade e entendendo que seria de grande valia a instalação desse poupa-tempo na nossa cidade em benefício para a nossa população. Obrigado, Muito obrigado. presidente.
Obrigado. O projeto está em discussão. Peço a palavra também, presidente. Pois não. Também um parabéns ao presidente e indicação aqui do vereador Casotti dessa medalha. A família Barbosa é uma das grandes empresas do setor de alimentos aqui em Amparo, não só a família Barbosa, mas você tem a Tonelli, você tem da Óleo também, tem Unidos. Então, é um exemplo de empreendedorismo dessa família, porque eu vou dar um exemplo. A região de São Dimas foi uma família que enxergou a oportunidade e foi construída uma unidade há algum tempo atrás na região de São Dimas, fomentou a economia naquela região de São Dimas e facilitou também a vida da população, que muitas pessoas tinham que se deslocar até o centro da cidade para fazer compra, e hoje a gente tem a unidade há um bom tempo já na região de São Dimas, que facilitou a vida da população e fomentou toda a economia da região também. Então, parabéns pela indicação e pela medalha merecida também. Obrigada, Parabéns, vereador. presidente. Com a palavra, presidente. Pois não. Eu parabenizo o presidente, porque é uma família que a gente conhece há muitos anos, e mesmo sabendo que está vindo outros supermercados, eles continuam trabalhando, abrindo, inaugurando lojas, como aquela loja ali no Ribeirão, onde a gente vive, vê que é uma loja muito boa e muito bonita, que além de trabalhar em prol da população, porque isso gera emprego e também traz facilidade para quem mora na região. Eles têm trabalhado, como também colocaram o povo bem ali no Silvestre também. Então, parabéns, presidente, por essa medalha. Obrigado, vereador. O projeto está em votação. Votação nominal simples, 2/3 para aprovação. Presidente vota. Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Frade Camargo. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento você que vem. Desculpa, Silvia. Requerimento de urgência especial número 001/2022 para discussão e votação do projeto de lei número 52/2022 de autoria do senhor prefeito municipal Dr. Carlos Alberto Martins, que autoriza o Poder Executivo a abrir orçamento anual crédito adicional especial. O requerimento de urgência especial está em votação. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. O requerimento de urgência especial foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 52/2022 de autoria do senhor prefeito municipal Dr. Carlos Alberto Martins, que autoriza o Poder Executivo a abrir em seu orçamento anual crédito adicional especial. O projeto de lei está em discussão. Presidente, eu queria pedir o adiamento desse projeto, porque como ele não estava na pauta, eu não sei dos outros vereadores, mas eu não consegui encontrar as informações necessárias para votar tranquilamente o projeto. Vou colocar em votação. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores. Silvia, para quando? Então vai ser votado na próxima sessão. Aí temos que fazer um requerimento à sessão de justiça. Gil, eu acho que podia falar um pouquinho sobre a questão da própria empresa em si, porque ela está penalizada, né? Entender por que ela está penalizada, se tem a ver com esse projeto ou não. Entender também por que não foi feito o empenho, porque se tivesse sido feito o empenho, não teria essa demanda por verba. E acho que também passar para a gente o que foi visto nessa 20ª medição, né? O que está faltando exatamente, para a gente poder votar com tranquilidade. Não é um valor exorbitante, mas eu acho que a gente precisa votar com mais tranquilidade esse projeto. Não, mas não, concordo. Só a única coisa que eu quis dizer é que você vai pôr isso aí no papel, vai pedir oficialmente, vai pedir, sei lá. Eu acho que tem que... Não sei se a casa... O certo seria pedir oficialmente, né? Então acho que
Então, semana que vem não dá tempo. 15 dias, vamos? Tá bom? Então, fica esse projeto para daqui 15 dias. Um minutinho. O projeto fica para o dia 22/8. Requerimento de urgência especial número 002/2022 para discussão e votação do projeto de lei número 53/2022, de autoria do senhor prefeito municipal Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre a concessão de subvenção social para organizações da sociedade civil situadas no município de Amparo. O requerimento está em votação. Votação. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. O requerimento foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 53/2022, de autoria do senhor prefeito municipal Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre a concessão de subvenção social para organizações da sociedade civil situadas no município de Amparo. O projeto de lei está em discussão. Com a palavra, presidente. Pois não. Na realidade, nós sabemos que todo ano o pessoal social precisa dessa verba. E esse ano faltou. Então a prefeitura precisa colocar, porque não houve repasse parlamentar, né? Então, por isso que a prefeitura estará repassando esses valores para essas associações. O projeto está em discussão. Eu acho que é importante, né, a gente colocar que era uma emenda, como o pastor colocou, que não chegou até o município. E as organizações, elas tinham essa emenda confirmada, então elas se programaram para receber essa emenda. E aí eu acho que é importante a gente ficar atento, porque foi falha de alguém, ou do gabinete do deputado envolvido com essa emenda, ou do governo federal. Então acho importante colocar que houve aí alguém cometeu algum erro e acabou prejudicando as organizações da sociedade civil aqui de Amparo. Peço a palavra, presidente. Pois não. Então, quando eu estive lá em reunião lá com o pessoal da assistência social, foi colocado para a gente a seguinte, o que aconteceu na verdade foi que o Ministério da Cidadania não repassou esse recurso ainda para a Prefeitura de Amparo. Seria uma verba do Baleia Rossi de R$1 milhão, que seria destinado 400 mil para as assistências sociais, né, no caso as entidades, através de projetos que já tinha sido encaminhado para a própria assistência, e 600 mil para ser aplicado nos CRAS do município. E, na verdade, o questionamento lá, por que não foi repassado, a questão foi na dotação. Eles não tinham a dotação orçamentária ainda para ser repassado esses valores. Por isso que atrasou a previsão, segundo o Ministério da Cidadania, por mês de novembro, está repassando esses valores. Mas, por conta das entidades que fizeram os projetos já em cima desses recursos, então a Prefeitura está adiantando para elas agora esses valores, né? Porque tem inclusive a questão de contratação de funcionários e tal, e acho que são 4 entidades, né? Foi falado? E então vai ser repassado esses 263? Não tenho total. Certo? 200 e pouco, né? 243 mil. 243 mil que vai ser repassado. Tem a tabela de quanto vai para cada uma. 40 mil para a associação do AMU, né? Para a PAI dos 25 mil. Para o Paulo de Tarso 60, Educandário 40. E o MARP 78. Inclusive a Casa do Caminho aqui, eles executaram nessa época do inverno um projeto com o pessoal em situação de rua, né? Isso. Quanto ao contrataram o funcionário e tudo, e agora não tinha esse recurso ainda, por isso que a Prefeitura está repassando esses valores. Obrigado, vereador. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Votação nominal, maioria simples. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira.
Favorável. Silvia Frato de Camargo, favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Moção número 15, 2022, de autoria da vereadora Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Aplausos ao 10º Movimento Você e a Paz 2022. Você poderia ler para mim, Claro. secretária, fazendo um favor? No dia 7 de agosto, em sua 10ª edição, nossa cidade de Amparo recebeu o movimento Você e a Paz 2022, idealizado pelo confeccionista Divaldo Pereira Franco, conferista Divaldo Pereira Franco. O movimento Você e a Paz é uma atividade sem caráter religioso ou político, mobilizado pelo ideal de uma vivência pacífica entre pessoas, buscando levá-las a uma reflexão profunda quanto à necessidade de renovação dos sentimentos de mudança de comportamento. Com sua primeira edição realizada no ano de 1998 em Salvador, na Bahia, hoje o movimento ocorre em mais de 75 cidades no mundo, estando presente em 11 países no Brasil. No Brasil, acontece em 56 cidades e seus 11 estados. O evento foi lançado numa sede da ONU em Nova York em abril de 2013. O projeto Você e a Paz, além dos movimentos ecumênicos realizados em todo o país e em diversos países pelo mundo afora, conta também com um programa educacional de mesmo nome, composto por programas com 37 aulas, criado para que professores de todo o Brasil possam realizar atividades de valorização da paz com suas crianças. Os principais valores trabalhados nas atividades deste programa são gratidão, responsabilidade, verdade, respeito, paciência, cooperação, amor, amizade, colaboração, gentileza, generosidade, compaixão, solidariedade, humildade, empatia, tolerância e honestidade. Esse programa educacional é gratuito e de uso livre, trazendo para nós, cidadãos, muita alegria pelo fomento da paz às nossas crianças, que é de merecido destaque, que por nós vereadores será objeto de sugestão ao Poder Executivo Municipal. E não diferente em nossa cidade, o movimento Você e a Paz 2022, com realização da empresa Química Amparo Limitada IP, que apoia de forma ampla e irrestrita esse brilhante projeto idealizado por Divaldo Pereira Franco. Os trabalhos e realização são merecidos de destaque por esta Casa de Leis, que se deu no dia 7 de agosto, onde, além da caminhada pela paz, momento que reúne mais de 3.000 participantes já inscritos, além dos demais que se unem para engrandecer o momento, pelo final da tarde, se deu em momento especial da programação com as mensagens de paz, trazidas pelos líderes religiosos Dom Luiz Gonzaga Fecchio, do pastor Rubens das Virgens, e ao final de seu idealizador Divaldo Pereira Franco, que em momento de divulgação de paz aos presentes, que muito nos alegra e que merece nossos aplausos. Vale ressaltar, agradecer e aplaudir a toda a organização do evento, além de todas as atividades trazidas à nossa população, a presença do cantor Daniel, renomado artista que brindou toda a cidade no momento de encerramento do Você e a Paz 2022, que a toda certeza trouxe mais alegria aos participantes de toda a nossa cidade. E agradecer e aplaudir são as palavras de ordem nesse momento, demonstrando gratidão e respeito pelo empenho de todos os organizadores do evento para todo o acontecimento, e principalmente ao seu idealizador, o médium e orador espírita Divaldo Pereira Franco. Em razão disso, a Câmara Municipal de Amparo apresenta esta moção de aplausos ao idealizador do movimento Você e a Paz, ilustríssimo senhor Divaldo Pereira Franco, e aos organizadores do evento, Química Amparo Limitada IP, na pessoa da senhora Ana Maria Veronese Beira e toda a equipe destacada para o movimento Você e a Paz 2022, pela excelência dos trabalhos que há 10 anos vêm sendo desenvolvidos em nossa cidade, fomentando a paz em nosso meio. Ações como essas são realmente dignas do nosso reconhecimento e de nossos aplausos. Que cópia desta moção seja encaminhada ao ilustríssimo senhor Divaldo Pereira Franco e à empresa Química Amparo Limitada. Esta na pessoa da ilustríssima Ana Maria Veronese Beira.
para que transmita nossas homenagens a todos os colaboradores demais responsáveis que se dedicam para o acontecimento do evento, em especial ao 10º Movimento Você e a Paz 2022. Vereadora Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Obrigada, vereadora. A moção está em discussão. Essa palavra? Pois não. Ontem teve mais audição de Você é a Paz. Eu participei em vários. Um deles aí trabalhando como guarda e outros aí prestigiando o evento. Esse ano, esse evento Você é a Paz, ele vem muito a calhar. Esse ano nós temos aí eleições, né, federais, deputados, senadores, presidente. A gente percebe que os ânimos estão muito acirrados. Às vezes aquela questão de ódio, de briga está chegando aos lares dos brasileiros. Então que as pessoas que vão aí escolher os seus representantes e analisem também sem ódio, sem rancor. Porque a briga está dentro das residências e nós somos políticos, mas nós não estamos aqui para endeusar nenhum político. Então, que tenha paz aí também nessas eleições desse ano. E já começou aí muito mal aí, né? As brigas aí na rede social, envolvendo pessoas comuns e também artistas. Então não é isso que o povo brasileiro quer. O povo brasileiro quer o Brasil para frente. E o Brasil para frente ele tem que ser principalmente com paz. Parabéns pela moção. Obrigado, vereador. A moção está em discussão. Essa palavra? Pois não. Ontem a gente tive lá também na Caminhada da Paz, né? Parabéns pela essa moção. Foi bem organizada, bastante de gente, né? O tempo ajudou também, estava gostoso. E a noite foi ótimo, né? O show, né, Rosinha? A gente estava lá. Foi. Um show, como que eu vou explicar? Um show gostoso, né? Ele conversou com um monte de gente, chamou gente da plateia para cantar com ele. Foi um negócio bem gostoso. E parabéns pela moção. Sem falar, vereador, obrigado pelas palavras. Sem falar que antes do show teve a fala dos dois líderes de religião, né? O pastor não pôde comparecer porque por motivo de doença, então na última hora avisou que ele não compareceria. Mas nós fomos graciados pela fala do bispo e pela fala do Divaldo. E depois outras pessoas que foram homenageadas também deram a sua palavra, mostraram o seu trabalho, que cada um faz em seu estado. Então a paz começa dentro da gente. Então nós temos que pôr isso daí para fora. A paz dentro da gente, na nossa casa, no nosso lar. E assim a gente vai soltando para o mundo todo. Muito obrigada. A palestra foi ótima, né? Muito. E achei que ia chegar lá às 6 horas, não ia ter ninguém para ver a palestra e já estava lotada, né? Já estava lotada. 6 horas, foi muito bom. Muito bom mesmo. A moção está em votação. Votação nominal, maioria simples. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Forato de Camargo. Favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. Favorável. A moção foi aprovada por todos os vereadores. Explicação pessoal. Solicito a primeira secretária que faça a chamada dos vereadores em explicação pessoal, tempo mínimo 10 minutos, sem partes. 3 vereadores. Mineiro. Boa noite, presidente. Boa noite. Boa noite, vereadores, público presente. Eu ia falar sobre o Movimento da Paz, mas como já foi falado, só os parabéns aí para a família Beira aí, que foi muito bom. Queria falar um pouquinho também aqui do meu amigo Reginaldo Leme, que na sexta-feira lá ele fez umas apresentações lá culturais lá na Ladeira das Artes, escadaria lá que estava abandonada, né? Hoje ficou show de bola lá, muito bonito lá. E um probleminha meio sério aqui na parte da saúde. Nessa semana eu recebi um telefonema de uma mãe que a filha ela é professora e estava dando aula, passou mal
E não era nem 9 horas da manhã ainda. Lá no bairro, no distrito de Três Pontes. E ela foi no posto de saúde, que é de frente com a escola. Chegando lá, ela não foi atendida. Porque ela tem que chegar às 7 horas da manhã. Entendeu? Aí ela tem que esperar até no outro dia, né, pra ser atendida. Com uma dor de cabeça muito forte, não tava enxergando direito. Às vezes, por causa de 5, 10 minutos, você perde a vida, né? Então, peguei e liguei pra quem tem que resolver isso aí. Chamaram a atenção lá do posto de saúde. Ficaram bravos, né? Porque você não pode reclamar. Você tem que abaixar a cabeça e ir embora pra casa. Acho que... Então não é bem assim. Então quando cai na minha mão, eu ligo pra quem resolve pra dar um jeito. Porque é uma vida. Então não é material, não é nada. Então... Eu já tenho a terceira vez já de posto diferente que vem acontecendo isso. Então eu não vou deixar quieto nessas coisas. Então é só isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo. Vereadora Silvia. Boa noite a todas e todos. Antes de eu começar especificamente o que eu já tinha preparado para a fala de hoje, eu queria deixar aqui os meus sentimentos ao professor Adriano, diretor da Escola Estadual Scalvi, que faleceu no dia de hoje. Então eu deixo aqui os meus sinceros sentimentos. Nós da educação estamos em luto hoje por conta da perda desse grande profissional. Queria aproveitar, o Mineiro colocou a questão da Ladeira das Artes. Mineiro estava lá, né, Mineiro, aproveitando, Carlitinho também. E foi um momento muito especial para a cultura de Amparo, então eu já adianto esses meus parabéns, principalmente para o Reginaldo, que tem um papel incrível na construção cultural da cidade, e esse papel se solidifica aí com a nossa Ladeira das Artes, tão linda, um novo espaço público cultural para a gente. Foi incrível sexta-feira. Então, deixo aí meus parabéns a todos os envolvidos, não só o Reginaldo, idealizador, mas para todo mundo que construiu esse projeto, que construiu esse espaço. Bom, na semana passada, eu estive em Arcadas para cumprir o meu papel de fiscalizadora na CIMI Pica-Pau. E, primeiramente, eu queria agradecer por ter sido recebida pelos funcionários ali da CIMI. Eu acho importante, né? A gente, é claro que é nosso dever, nossa obrigação estar nesses espaços públicos fiscalizando, mas é importante a gente agradecer essas pessoas que nos acolhem, que nos recebem, que nos explicam também as mais diversas situações nos espaços públicos. Então eu venho hoje para mostrar um pouquinho do que eu presenciei nessa visita, né? A CIMI Pica-Pau, ela começou uma reforma em 2020, e, em teoria, essa reforma ela foi finalizada, até coloco como uma pergunta se ela foi mesmo finalizada, porque a gente encontrou bastante problemas na estrutura do prédio, né? Vale lembrar que é a única CIMI do distrito, ela atende todo o distrito, então tem uma quantidade grande de alunos, inclusive existe lista de espera para creche, então há uma demanda ali de acesso à política pública de educação. Então a gente começa com essa primeira pergunta, se essa reforma foi mesmo terminada, né? A placa ainda está lá, ainda consta na frente da escola a placa da reforma, que foi iniciada em outubro de 2020, se não me falha a memória. Então a gente deixa esse questionamento e agora a gente vai passar por algumas coisas que a gente pôde apurar na visita. Eu peço desculpa, eu estou bastante rouca, então eu peço desculpa pela fala de hoje não ser tão apresentável como eu me esforço para ser normalmente. Então a gente tem aqui, primeiramente, as paredes. Essas paredes, gente, elas são dessa reforma. Essa sala de aula, ela ainda não foi usada por aluno nenhum. E a gente tem essa situação nas paredes. Elas não foram usadas por nada, nem ninguém. Elas ainda não receberam nenhum tipo de serviço na CIMI. E elas já estão desse jeito. Então a gente fica, por isso que eu coloquei a pergunta, essa reforma foi entregue mesmo? Porque é uma judiação você entregar um prédio que foi reformado com essas características na sua estrutura física, né? Lembrando que é uma escola que, a partir do ano que vem, além do ensino infantil, ela vai receber a creche também, né? A creche vai mudar inteira para lá. Então, essas salas serão muito utilizadas. E aí é complicado a gente ficar pensando, né? A gente levar o nosso filho para estar numa sala de aula que tem
que apresenta essa aparência. Eu desconfio que seja mofo, né? Resultado de alguma infiltração, não sei, mas acho importante ser colocado como está a situação, a estrutura da escola mesmo após a reforma. Aqui a gente tem também alguns pisos manchados, lembrando, esses pisos não foram usados ainda, não é mancha de uso, e já foi limpo várias vezes e continuam manchados. A falta de acabamento também, olha como é que está a situação de alguns espaços, né? Ali tem o cano de saída do bombeiro, e ele não, né, foi mal acabado, ele está ali num espaço de uso das crianças, e então é importante que essa reforma seja de fato concluída, né? Principalmente por se tratar de uma escola de ensino infantil e creche, a gente está falando de crianças muito pequenas habitando esse espaço. Os pisos, eles estufaram por conta de infiltração e eles precisaram ser retirados, inclusive no dia que eu estava lá, uma aluna escorregou, uma menininha escorregou, porque está muito perigoso, você cai ali nesse espaço, ele é cimento, então a criança escorrega, se machuca, isso é o meio do corredor da escola. Aí aqui a gente tem as pias usadas pelas crianças, elas estão algumas enferrujadas, a outra que passou pela reforma, ela não tem o devido acabamento, também tem uma outra pia onde eles utilizam para beber água, que também está com o ladrilho bem quebrado, né, também bem enferrujada. As paredes, elas contêm rachaduras, segundo as informações que foram colocadas pelos servidores, essas rachaduras já foram verificadas pelos engenheiros e eles disseram que não há problemas. Mas, de qualquer jeito, acho que é válido a gente expor, porque, para além só de comprometer a estrutura, eu acho que é algo visivelmente complicado, né? Não é apresentável. A gente está vendo ali bastante descascado também. Acabamento na área externa, basicamente não tem. Se a gente olhar ali, olha, termina no nada o cimento, não tem um acabamento mesmo decente ali. E se a gente olha para as fotos de baixo, não tem nenhuma área de cimento que chega no prédio, ou seja, isso pode provavelmente ser um dos responsáveis pela infiltração, porque a água da chuva ali pela terra, ela está indo direto para a estrutura do prédio. Tem até uma parede que a gente fotografou que está com bastante manchas já. Aqui tinham manchas também de cimento, ou seja, foi feita uma reforma, mas a parede da escola ficou toda manchada de cimento, né? Uma falta de cuidado. Aqui nesse caso, de novo, essa coisa de não ter um cimentado, então está direto à terra no edifício, né, no prédio, e não tem uma rampa. Ali as crianças do berçário vão estar no que vem. O berçário usa carrinho, então era importante ter uma rampa nessa entrada. Esse ralo também estava exalando um cheiro bem forte de esgoto, então essa parte de encanamento da escola precisa ser verificado. Aqui é a parte de armazenamento de alimentos. Se a gente vê as estantes, olha como uma está mais baixa que a outra, não era para estar assim. E elas já estão com pouco peso em cima, só que a estrutura que fizeram é uma estrutura muito frágil, e ela deveria servir para colocar saco de arroz, saco de feijão, e aí você coloca uma estrutura frágil, ela não atende o que ela precisa cumprir, né? As pias da cozinha, tem 2 pias vazando, uma delas está inclusive comprometendo a estrutura ali da própria pia, né? Está caindo uns pedaços. E depois tem outra que está pingando também, que as merendeiras colocaram ali uma vasilha para conseguir tentar, né, amenizar esse problema do vazamento. A torneira, ela solta muito pouca água, para você lavar grande quantidade de panelas, pratos, é bem complicado, é quase um conta-gota. Então tem o vidinho aí da água. Gota, você vê que ela tem hora que ela vira gota ali mesmo, né? Quando chove também o telhado ele não suporta a chuva, entra água por baixo, então tem outro empecilho aí que os funcionários precisam cuidar. Além disso, sobre o telhado, estava previsto um determinado tipo de telhado, que inclusive está atrás da escola, está no fundo da escola, era um telhado com uma qualidade melhor. Aí, não sei, né, o que aconteceu, a gente ainda vai questionar o executivo em relação a isso, mas foi usado um outro tipo de telhado, a telha que a gente chama comumente de brasilite, né? Era um telhado primeiro no projeto, mas no meio do projeto se decidiu usar a telha brasilite mesmo. E eu queria entender o que aconteceu, porque essa telha inicial ela está lá nos fundos da escola. Então, por que será que houve essa troca? Por que não se optou pela primeira opção de telha?
que aparentemente é uma telha de melhor qualidade, né? Tem esse resto de corte de árvore, alguns pedaços também de pedra paralelepípedo, bem na porta, né? Dá para ver a rua aqui, então é bem... As pessoas que passam veem isso da rua, e podia ser um espaço aproveitável, com, sei lá, contação de história, um jardim, uma horta, mas está cheio de entulho. Então precisa retirar esses restos de árvore, né? Fora que a árvore tentaram cortar num pedaço, depois começaram a cortar em cima, pode ver que ela está com uma pequena corte embaixo, mas ela permaneceu um pedaço em cima, então algo visualmente complicado e perigoso também. A gente sabe que esse acúmulo de madeira, de pedra pode atrair bicho, e as crianças também, se forem para esse espaço, é claro que há um cuidado para elas não irem, porque está perigosíssimo, mas podem se machucar ali. Essas são as telhas, né, que agora fica o pedido para que elas sejam retiradas, porque é complicado também esse monte de entulho, atrai bicho de novo, né? A grade da escola está bem rente com a escola, logo ali já é o prédio. Então se junta bicho ali, escorpião, vai direto para a escola. Aqui as calhas da quadra, que quando chove elas também não suportam a quantidade de água, então é importante pensar em uma possibilidade de calhas maiores. Essas são as paredes das salas de aula, essas não são as que passaram pela reforma, mas olha só a situação que está, e isso não é só em uma sala de aula, são em várias. Uma infiltração danada, tem até em uma lousa. Aqui é a parte da frente da escola, que tem todos esses fios soltos passando, né? Uma falta de acabamento, tem ali o cimento evidente ainda, e todos esses fios passando bem na frente da escola, onde inclusive está o símbolo, né, e o nome. Para encerrar, presidente, aqui tem alguns reparos, alguns pedidos dos próprios funcionários, como trocar o chuveiro, colocar uma ducha, levar o chão, tirar essas torneiras para fazer um trocador, fazer uma escadinha para as crianças conseguirem ir até a parte de lavatório, subirem na bancada, porque isso facilita muito o dia a dia, porque as crianças estarão vindo. A gente está alertando já, que a gente está em agosto, mas em janeiro as criancinhas pequenininhas estarão lá, e não tem toda a infraestrutura necessária para recebê-las. Esse banheiro precisa ficar mais alto, para que as crianças subam a escadinha e tomem banho ali com o auxílio das funcionárias. Então tem todas umas questões que precisam ser resolvidas para o ano que vem, para que ela possa receber as crianças menores. Aqui também precisa de um suporte, porque essa pia é como se fosse uma banheira, então precisa trocar a pia de um adulto para infantil, por causa da dinâmica de organização da creche. E então eu coloquei alguns pedidos resumidos, tinham mais coisas, mas a gente também vai fazer em forma documentada de requerimento para a prefeitura. E porque é importante, né? Nosso dever fiscalizador, e principalmente quando se trata de educação de escola, a gente tem que estar lá. Até porque a gente sabe que a prefeitura precisa colocar 25% de investimento em educação, e a gente sabe que sempre há uma grande dificuldade em bater essa meta, né? E aí no fim do ano aparece terreno, aparece isso, aquilo para bater os 25%, que é algo constitucional, está previsto em Constituição. Então, já que há sempre esse desespero no fim do ano para cumprir esses 25%, inclusive o pastor fez um requerimento sobre isso hoje, né, pastor? É fundamental que a gente direcione para onde pode ir esse investimento. Há espaço para investimento na educação de Amparo. Então, chegar nos 25% não é, ou não deveria ser tão difícil assim. Obrigada, boa noite. Obrigada, vereadora. Quem é o próximo? Vereador André. Bom, gente, boa noite de novo, né? A todo mundo aqui presente, vereadores e vereadores. Pessoal, é o seguinte, lá em frente ao Euroville, tem uma base lá que está sendo feita na praça, e o pessoal me perguntaram o que era. Na verdade, lá vai ser colocado aparelhos de ginástica para os moradores lá do Jardim Gamurocaia, moradores do prédio, e isso, na verdade, só está sendo possível porque graças ao Carlos Sampaio, a quem eu quero agradecer aqui, né? Independente do caminho não ser o mesmo, eu tenho que ser justo, e ele é meu amigo já há vários anos, e eu queria aqui deixar minha gratidão por essa verba, né, que está possibilitando a colocação de vários aparelhos de ginástica lá, e dizer também que eu já tenho a promessa de uma outra verba para, depois dessas eleições, finalizar aquela praça com iluminação, fazer uma revitalização mais adequada para aquele local, e
por enquanto, Carlos Sampaio, eu queria agradecer muito. Você é um cara que faz muito por Amparo. Infelizmente, o meu caminho está de um lado, o teu está do outro, mas eu desejo toda sorte para você e meu muito obrigado pela força que tem dado à cidade e também a mim quando busco ajuda a vocês. Queria também agradecer e parabenizar o Tucão. O Tucão vem fazendo um trabalho bacana na área de Secretaria de Esporte. Então, Tucão, meu amigo Tucão, parabéns para você, cara. Tira o chapéu. Não é fácil, mas você está dando conta do recado de uma maneira muito brilhante. Outra coisa que eu queria aqui agradecer é o secretário Danilo Brolesi. Estive lá, né, com a Janaína, com o Edilson, fizemos uma visita no bairro do São Dimas e vamos fazer também agora no Cambudokai, assim em todos os bairros que necessitaram da nossa presença. Fomos lá e fomos muito bem atendidos e a gente reconhece o esforço dele para resolver os problemas, da Adriana, da equipe dela, com o pessoal da Forti. Olha, quando a gente critica por vários motivos, mas quando a gente está vendo o empenho, o trabalho, o resultado, a gente tem que agradecer. Não agradecer porque está fazendo, porque ganha para isso, mas agradecer o empenho, o carinho, como a gente é atendido, como se preocupa em resolver os problemas que levamos até eles. Então, ao secretário Danilo, Adriana, equipe, pessoal da Forti, muito obrigado aí pela compreensão. Às vezes somos até um pouquinho chato, né, na cobrança, mas a gente também é cobrado. Então eu queria deixar aqui os meus agradecimentos e minha gratidão pelo esforço que vocês têm com a gente aí e pelo resultado positivo que vem trazendo para a nossa cidade. Acho que no momento é só isso, que eu queria reiterar aqui o meu abraço ao Carlos Sampaio e dizer ao pessoal do Camandocaia que depois dessa eleição, com certeza, aquela praça vai ser finalizada de uma maneira que o povo de lá merece. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo. Tem mais inscritos. Senta. Então, convoco os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária que será realizada no dia 15 de agosto de 2022, às 19 horas. Boa noite a todos. Declaro encerrada a sessão.